Boa noite. Queria agradecer também, Arthur, o convite para vir aqui conversar com vocês hoje e parabenizar a organização dessa aula pelo trabalho de encher esse auditório em questão de alguns dias. Imagino o quanto vocês trabalharam, tendo que passar por fora de algumas entidades, tendo que trabalhar de forma espontânea para fazer surgir um movimento como esse. Eu imagino a dimensão do trabalho de militância de vocês para construir esse espaço e construir algo que é essencial, que é uma assembleia, para tirar as estratégias políticas, né, para um movimento num momento tão decisivo como esse, né, em que sem alarmismos, mas o sentido histórico da universidade é ameaçado agora sem nenhuma oportunidade de consensuações ou de amenizações e do ponto de vista do Estado, do governo, sem brecha para resistências. Então esse é um momento muito importante, eu acho, para a universidade, não só para defender isso que a gente tem aqui, mas sobretudo para criticar da maneira certa isso que a gente tem aqui, porque a universidade brasileira tem problemas seríssimos, problemas que a gente precisa resolver e que a gente não resolve com a metodologia tirana que o governo ofereceu agora, mas criticando do nosso lado, da perspectiva dos trabalhadores do Brasil, essa instituição e o sentido histórico que ela pode ter e que do meu ponto de vista é robusto e fundamental. Como vocês têm assembleia amanhã, entendi do convite desse debate que é muito importante que nesse momento a gente consiga ter o máximo de elementos para formular os argumentos políticos, tanto para entender o que significa essa proposta, como para combater ela. Então eu preparei uma apresentação junto com o Arthur, né, mas com muitos dados para que a gente entenda onde que está o financiamento da universidade hoje, o que o governo está propondo, para onde está indo o dinheiro público, enfim, e situar um pouco o contexto conjuntural desse ataque, né? Talvez seja um pouquinho maçante, mas para além de compreender os dados, acho que o fundamental deles é que a gente extraia os argumentos políticos, né, elabore os argumentos políticos que esses dados têm a oferecer. Você pode ir direto para o 3. Bom, eu vou centrar a questão no financiamento, no papel das OS e como está desenhado o sistema do Futuras. Acho que o Arthur já tratou bastante sobre as organizações sociais, a gente tem exemplos delas, inclusive essa universidade tem um exemplo de luta contra a organização social, porque o que se mobilizou aqui dentro, pelos movimentos estudantis, dos técnicos administrativos, docentes, contra a EBSER no HU, não foi brincadeira. E se a EBSER está implantada hoje, é porque nós vencemos um plebiscito, dizendo que nós não queríamos a EBSER na Universidade Federal de Santa Catarina, e a reitora à época, Roselane Neckel, para conseguir fazer com que essa universidade aderisse à EBSER, levou a reunião do Conselho Universitário para dentro da sede da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e, bloqueando todos os movimentos, fez uma reunião sem a participação de estudantes, técnicos e professores que reivindicavam que aquilo que tinha sido dado como oportunidade para manifestar a vontade da comunidade universitária tivesse efeito político concreto de barrar a EBSER. Quer dizer, através do autoritarismo máximo expressado numa gestão que muitos acreditaram, se iludiram e alguns, muito oportunistamente, continuam defendendo teria sido uma gestão progressista. Acho que é um momento, o Futuras e a gestão presidencial de Jair Bolsonaro e aquelas gestões que vieram antes alertam muito a gente para essa feição social-democrata, como ela é muito perigosa, porque ela faz passar cavalos de Troias que são elementos decisivos no momento em que a conjuntura aperta, a crise vem e a destruição dos nossos direitos e de instituições que nós construímos historicamente chegam num momento de conclusão. Enfim,
Acho que nós temos muitos debates acumulados nos movimentos por conta disso sobre as OS, eu vou passar um pouco por conta disso delas, né? Mas lembro também das organizações sociais que estão aqui em Florianópolis, por exemplo, na educação infantil, e que é uma catástrofe para nós. Significa basicamente igrejas evangélicas preparando as futuras gerações de trabalhadores com seus próprios programas políticos, sociais e culturais para essas crianças, para essa infância. Significa, por exemplo, em Porto Alegre, onde praticamente toda a saúde pública está na mão das organizações sociais, uma catástrofe social em que as pessoas morrem nas filas das unidades de saúde, dos hospitais, procurando atendimento. Enfim, várias experiências em que a UES significou a violação total do acesso aos direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora. Enfim, vou passar um pouco por isso e acho que o Arthur já colocou aqui que o Futurice ele vem num contexto de esgotamento do financiamento público para as universidades federais e para os institutos, para as instituições federais de ensino superior como um todo. E muitas pessoas têm defendido nos seus argumentos que isso é em função da PEC 95. É verdade que a PEC 95 é uma catástrofe. E é verdade que ela estrangula o orçamento destinado aos nossos direitos. Mas a destruição do financiamento do ensino público não começou com o governo Temer, com a emenda constitucional 95. E isso é muito importante para nós, eu vou insistir nisso hoje, para que a gente tente olhar para um contexto mais amplo de que a destruição do financiamento é uma política de Estado que atravessou todos os governos da Nova República, todos os governos a partir da Constituição de 88. Já antes, como o Arthur mostrou, né, a partir de 69 tem uma política evidente de expansão do ensino superior privado, da construção em cima desse ensino superior, de capitais de ensino superior, e hoje, num processo de financiarização, o que eles significam. Bom, mas a proposta do governo é, em cima desse cenário de estrangulamento do orçamento, ter uma fonte de financiamento público-privada, que ela teria 4 fontes principais, acho que isso é importante. Seriam os fundos concessionais. Existem fundos concessionais, por exemplo, como o do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são fundos destinados a fazer financiamento de iniciativas de desenvolvimento, e parte desses fundos poderiam financiar, então, uma parcela significativa desses fundos seriam destinados ao Futurice. Leis de incentivos fiscais, que além do que o Arthur já comentou como a Lei Rouanet, na cultura, sendo desviada para a educação, significa, no grosso, a isenção tributária e a imunização dos capitais que operam nos mercados financeiros. É isso que interessa, sobretudo, né? Poder, para esses capitais que já são bastante desonerados, que já não pagam, por exemplo, imposto de renda sobre operações financeiras, para esses capitais encontrarem ainda outras formas de se isentarem por terem aplicações no setor da educação superior. A exploração econômica do patrimônio da União, tanto o patrimônio, eu acho que isso é importante, tanto o patrimônio das próprias instituições federais de ensino superior, como prédios e terrenos que são importantes hoje para a especulação imobiliária. Por exemplo, a UFSC, ela não tem só os prédios dos campos construídos em que a gente estuda. Ela tem vários terrenos centrais na cidade, no estado, que são de responsabilidade dela. Nós vimos, por exemplo, na história recente da Universidade Federal de Santa Catarina, o problema com os terrenos no sul da ilha, em que a especulação imobiliária, em função das novas destinações para a exploração desses capitais no sul da ilha, tem exercido pressões crescentes sobre a universidade para que esses terrenos sejam cedidos para a exploração imobiliária. Enfim. Mas além do patrimônio da própria universidade, a universidade agora está sendo convocada através do Futurice a participar da privatização do conjunto do patrimônio público. Quer dizer, na apresentação do Futurice foi prometido que 50 bilhões em valor, 50 bilhões seriam repassados pela Secretaria do Patrimônio da União para destinação de valorização dos fundos patrimoniais do Futurice, que
que são patrimônios que não têm nada a ver com as universidades federais e os institutos federais, e que, como por exemplo, reservas que são de tutela da União, prédios públicos, terrenos que são da União e assim por diante, tudo bem? Quer dizer, é um conjunto de propriedades que não tem a ver com a universidade, mas que a universidade é chamada agora, sob o suposto argumento de sobreviver ao contingenciamento, a legitimar que eles sejam privatizados. Percebem? Para nossa sobrevivência, nós temos que legalizar, no sentido de dar a ela uma legalidade específica, para a população, que o patrimônio da União seja totalmente privatizado. Isso não vai acontecer só com a educação, isso vai ser um modelo para a saúde, para a seguridade, para o seguro-desemprego, para a assistência jurídica e para o conjunto das áreas dos direitos sociais. E também os fundos de investimentos. Então, essas seriam as 4 grandes fontes, que seriam, além dos fundos patrimoniais, outros fundos de investimentos farão valorização de capitais nos mercados financeiros, seja através de securitização, seja através de aplicações em bolsa de valores, seja em compra e venda de ativos em mercados que não são abertos e assim por diante. Inclusive mercados de risco e tudo isso levanta uma outra discussão que eu não vou tratar aqui, mas a abertura de uma parcela do financiamento das instituições de ensino superior para a valorização na esfera financeira. Então essas seriam as 4 fontes principais, além de outras menores. Bom, pode ser ali pode passar. Passar? Pode passar. Exemplos de organizações que hoje poderiam já atuar na gestão do Futurice. Seria a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, já é credenciada junto ao MEC, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e há também uma discussão, as mais de 100 fundações que existem hoje, que já participam da privatização das universidades federais, de outras universidades estaduais e assim por diante, estão pressionando para que haja uma abertura, para que elas possam participar também no lugar das OS desse papel de controle sobre os resultados das instituições federais. Pode passar. O Arthur já tratou, eu só vou retomar. As organizações sociais, cada vez que o MEC apresenta o programa, a constante tem sido, acho que, piora. Então, cada vez que o ministro ou o secretário abrem a boca para falar do futuro, se a gente tem uma nova informação, uma informação que a gente não consegue conferir nas fontes anteriores, por exemplo, na minuta ou na apresentação que foi distribuída no dia da apresentação oficial, e ela é sempre pior do que a gente esperaria. Mas, formalmente, ela teria o papel de atuar nessas atividades. São amplas, genéricas e, na realidade, cabe muito do que faz parte das atividades das universidades hoje. Em entrevista, o ministro da Educação já declarou que as OS, inclusive, podem contratar professor. Isso que inicialmente não estava previsto na apresentação. Mas o ministro e o secretário, em outras oportunidades, entrevistas na Rádio Jovem Pan, entrevistas no UOL, deram as declarações de que as universidades, as OS, poderão ter uma parte dos professores que hoje já fazem parte das instituições federais, passadas para lá, assim como técnicos administrativos, e outros professores e técnicos administrativos podem ser contratados. Isso tem uma razão de ser. Nas próprias entrevistas, o ministro já localizou que a principal questão a ser enfrentada daqui por diante no financiamento é reduzir a participação no total do orçamento federal do pagamento de pessoal ativo. Ou seja, tem que reduzir o salário dos professores técnicos administrativos. Como reduz o salário de professores técnicos administrativos? Trancando o concurso, aposentando aqueles que já estão efetivos nos cargos e contratando os professores fora da dedicação exclusiva, com salários menores
por hora aula do que os professores que hoje estão na ativa. Quer dizer, o projeto ele é claro nesse sentido. Quer dizer, por mais que existam contradições, em uma entrevista ele diz que pode contratar professor, em outra o MEC solta uma nota dizendo que isso não vai acontecer, na outra entrevista o ministro reafirma que é esse o principal objetivo, enfim. O central, acho que é que a gente perceba que há um enfrentamento contra os servidores públicos. E embora a quebra do regime não apareça agora de maneira escancarada, este projeto altera 18 leis, como o Arthur mostrou, 17 leis, não é à toa. É para montar a base de um projeto sobre o qual vão se assentar módulos distintos. Vai vir um enfrentamento contra o regime dos servidores públicos, no caso dos professores, a quebra da dedicação exclusiva. Alguns sindicatos do ensino superior privado, como por exemplo a Semesp, defendem que os professores das universidades públicas não podem ser professores de carreira. Eles têm que ser profissionais com mestrado ou doutorado que tenham tido uma experiência relevante no mercado, que retornam para complementar suas atividades financeiras no mercado, complementar com funções de 16 ou 20 horas nas universidades, porque essas pessoas têm uma conexão com o mercado de trabalho, com o mercado de forma geral, e estão mais aptas a preparar os futuros trabalhadores do que professores que se formaram em cursos de graduação, mestrado, doutorado e ingressam então como servidores públicos. No caso dos professores, se trata disso. No caso dos técnicos administrativos, o projeto já explicita que todas as práticas de tornar a gestão mais eficiente, os processos menos burocratizados, como eles tratam, para desqualificar o trabalho administrativo que é feito nas universidades hoje, e assim por diante, é no sentido de acabar com os técnicos administrativos nas instituições e substituir eles por outro tipo de contrato, que não é necessariamente CLT. Pode ser contrato de trabalho, inclusive contrato intermitente, que é o que a reforma trabalhista veio para fazer. Quer dizer, reduzir a parcela dos salários desses trabalhadores no conjunto total do pagamento dos servidores públicos. E outros módulos. A gente sabe que o enfrentamento da gratuidade nas instituições federais, principalmente nas universidades, estava pronto para ser apresentado. Isso apareceu tanto nas falas dos técnicos do MEC, dos membros de sindicatos patronais das privadas, mas também apareceu no site de acompanhamento do PNE e apareceu nos twitters e nas contas pessoais dos técnicos do MEC que estavam envolvidos nesse projeto. Se o MEC não apresentou nesse momento um projeto de fim da gratuidade, por outro lado, ele assenta na parte da internacionalização o veículo através do qual o módulo vai vir depois a acoplar no conjunto das legislações que são alteradas agora. Como o eixo da internacionalização, eu sei que chama a atenção da curso de idiomas para os professores, esse tipo de atividade, mas o MEC foi muito claro quando ele diz que vai se inspirar no modelo de universidades que adotaram um regime de exportação de ensino superior. O exemplo é a Austrália, que exporta a educação superior, ou seja, ela tem serviços dedicados a atrair estudantes em outros países, como por exemplo a França tem o Campus France, a Austrália também tem um serviço dedicado a isso, que é para atrair estudantes do exterior para pagarem por mensalidades no ensino superior australiano. Quer dizer, ao tornar esses estudantes pagantes pelo ensino superior, assenta a aceitação de que é possível pagar, ou que algumas frações estudantes paguem, e então, na próxima crise conjuntural, todos os estudantes pagam e é o fim da gratuidade. O caminho de todas as universidades que cobraram mensalidades ou taxas de matrículas em todas as experiências que a gente tem internacionais foi essa. Para contornar o movimento estudantil, era preciso fracionar o conjunto dos estudantes que começariam a pagar. Então você parcela os estrangeiros, quer dizer, o outro que aparece lá na universidade como alguém com quem eu não me identifico, ele paga, e então na próxima crise sou eu quem vou ter que pagar também. O modo como isso vai ser feito, se é de inspiração
no modelo australiano, baseado no imposto de renda, etc. Isso eu acho que faz parte de outra discussão. O que a gente não deve ter dúvida é de que não há motivo algum de alívio em que a gratuidade não tenha sido ameaçada diretamente agora. E outros módulos que devem vir para redefinir qual é o sentido histórico que essas instituições têm. Quer dizer, ninguém pode ter dúvida de que as universidades têm sido atacadas desde o dia zero do governo Bolsonaro, num ataque de propaganda e agitação contra as universidades, contra os professores. O ministro, em todas as falas, se a gente olha todas as entrevistas dele, ele nunca para de repetir que nas universidades, por exemplo, os professores só trabalham 8 horas por semana e ganham um salário de 10 a 15 mil reais por mês. O que absolutamente não é verdade no contexto das universidades e dos institutos federais. Mas é uma campanha de desqualificação da universidade, porque a universidade tem um papel de crítica ao Estado, ao governo e ao conjunto da sociedade. Quer dizer, o aspecto de que a universidade tem autonomia e há certas proteções ainda existentes para poder fazer crítica a tudo e a todos é um dos principais alvos desse governo. Não só desse, mas de todos os anteriores também, de formas às vezes mais amenas ou menos, mas isso toca a todos os governos. Bom, pode passar. Ali era uma fala do ministro, né? E aqui é uma outra fala que também foi colocada na imprensa, de que as instituições vão ter que criar soluções inovadoras e tempestivas para agregar valor público, ou seja, elas têm que ser mensuradas pelo aquilo que os cidadãos pagadores de impostos, é essa fala que o ministro repete em todos os espaços que ele fala, considerem como úteis, valiosos, etc. Metas, avaliações e assim por diante. Simplificar os processos administrativos, ou seja, destruir os técnicos administrativos que hoje estão nas universidades, substituir eles por automatização informática, sistemas, carregar os professores dessas tarefas, já que eles só se ocupam de 8 horas semanais de aulas e assim por diante. Manter avaliações e satisfações dos alunos com os professores e as disciplinas, que diz respeito a esse último aspecto. O que significa regular o trabalho do professor na sala de aula por uma avaliação de satisfação dos estudantes com o seu ensino? É regular ideologicamente o que os professores falam ou não falam na sala de aula. Quer dizer, está montada a plataforma de escola sem partido para as universidades. Isso não quer dizer que os estudantes não têm voz sobre aquilo que acontece no magistério superior, no trabalho dos técnicos administrativos ou no conjunto das universidades. Quer dizer o contrário, é que o mercado e as formações organizativas que o capital e o Estado têm para incutir ou fomentar opiniões sobre o que é ideológico ou o que não é, o que pode ser ensinado e o que não pode, tem que passar por um conjunto de mediações democráticas que diz respeito à própria universidade e à comunidade universitária, e não aos mecanismos de opinião de satisfação do mercado, como se a universidade fosse uma empresa e o professor fosse um trabalhador qualquer e não tivesse um papel político, inclusive, que precisa ser protegido, né? Enfim, aqui para desenhar um pouco como o futuro se deve funcionar, deixa eu ver, foi mudando ao longo da apresentação do MEC até hoje nas entrevistas, isso foi mudando. Eu tentei fazer uma síntese aqui esquemática para a gente ver como está funcionando. No esquema, nos parece que o modelo seria em que o MEC passaria a ter uma gestão sobre o Futures, constituiria um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele geriria basicamente 3 fontes: as OSs participantes do programa, todas elas, todos os fundos patrimoniais compostos, sejam eles fundos locais das universidades ou o fundo patrimonial que uniria hoje o que vai ser doado o que seria doado da Secretaria de Patrimônio da União, os fundos de investimentos selecionados para fazer as operações diretas no mercado de capitais financeiros, e as OSs, elas participariam fazendo controle estrito em cima das gestões das universidades, não só sobre a gestão, mas em cima dos professores, dos departamentos, dos cursos e dos laboratórios. Faria isso de que maneira?
estabelecendo metas, avaliações, condicionando o financiamento desses fundos àqueles departamentos que cumprirem melhores desempenhos em trazer recursos para a própria universidade, para a composição dos próprios fundos. Isso acontece em experiências internacionais. Hoje, inclusive, ao grau em que, por exemplo, na Inglaterra, em muitas das universidades, um dos critérios de seleção de estudantes de doutorado na pós-graduação, isso acontece na educação, inclusive, é a demonstração do grau de possibilidade do estudante de trazer consigo para o programa, no primeiro ano do doutorado, um projeto a ser financiado por alguma entidade externa à universidade. Quer dizer, o estudante ser obrigado a captar recursos externos para financiar os seus projetos de laboratório, projetos de departamento. Isso acontece em alguns programas já no exterior. A mesma coisa sobre o critério de contratação de professores na maior parte das universidades que eu fiz a busca nessas últimas semanas. É critério que o professor tem que demonstrar no dossiê que ele entrega para as universidades a capacidade dele de ter captado recursos na sua carreira de formação, mestrado, doutorado e assim por diante, ou em trabalhos prévios que ele tenha tido, e a prospecção de recursos futuros, sejam prêmios acadêmicos, fundos e assim por diante. Mas também sobre os cursos. O MEC tem afirmado em várias das entrevistas que os cursos terão que buscar financiamento junto aos fundos operados no Futurice, conforme os estudantes que eles formam a cada ano, o grau de trabalho dos professores, a carga horária à aula e o número de professor por aluno, e outras métricas que vão avaliar a produtividade dos cursos. Então, os cursos dos departamentos, os laboratórios, podendo inclusive constituir os laboratórios e departamentos de ensino, sociedades de propósito específico, que operam como se eles fossem fundos. Você capta um conjunto de recursos financeiros e pode aplicar eles com uma destinação específica. Eles funcionam como fundos financeiros, podendo fazer isso direto com o mercado, né? Então, por exemplo, aqui isso já acontece em algum grau. O laboratório ele faz uma parceria com uma empresa, desenvolve o produto, direciona o estudante de mestrado, doutorado para atuar em cima da formulação desse produto, e uma parte desses recursos é destinada à universidade, a outra parte vira benefício para as empresas. Enfim, e a própria reitoria ficaria submetida aos critérios de avaliação da organização social e dos comitês gestores, tanto o comitê gestor dos fundos quanto o comitê gestor geral. Estudar o MEC, uma possibilidade que antes não dispunha de um mecanismo formal, legal, de pressão sobre as gestões das reitorias e o acesso direto a pressionar os cursos e os departamentos dos laboratórios, no sentido que o MEC quer definir como sentido estratégico para a universidade ou para o direcionamento da pesquisa e do ensino. Então, criar um comitê gestor ultrapassa todos os sentidos que a gente construiu, seja nos sindicatos, movimentos sobre a autonomia universitária. É passar por cima de tudo isso, porque as universidades aderiram, há uma concepção geral de que a gente pode prescindir de aspectos fundamentais quando a gente adere a contratos. Acho que essa é a lógica, por exemplo, que esteve envolvida na reforma trabalhista, é essa lógica que está envolvida no Futurice. As universidades abrem mão da autonomia universitária em favor do financiamento que o Futurice tem para oferecer. E esse comitê gestor, que vai estar operando no MEC, vai direcionar quais são as metas, qual é o sentido da avaliação e assim por diante. E a ouvidoria, que não deve ser subestimada. Está na minuta, está na fala do ministro, está na fala do secretário, a necessidade de ouvidorias para o Futurice em cada universidade. As ouvidorias, nesse caso, só podem ser lidas como no mesmo sentido da escola sem partido. Quer dizer, você poder fazer o ajuste fino na relação direta do embate ideológico das universidades contra aqueles professores que, porventura, sejam identificados como inimigos políticos. Professores, técnicos administrativos e, inclusive, outros colegas, estudantes, etc.
dizer, criar mecanismos de controle e de punição, seja por financiamento ou por procedimento disciplinar, administrativo, etc., diretos que acessem as universidades. Mas o sentido de tudo isso no conjunto das universidades é colocar uma guerra de todos contra todos. É curso competindo contra curso, por quem forma mais alunos, quais professores trabalham com maior carga horária, quais professores têm maiores produtividades, os departamentos uns contra os outros, por exemplo, dentro de uma mesma área de ensino, ou de um mesmo centro de ensino, competindo em um conjunto de cartela de empresas por quais são os projetos financiados ou não. E, no fim, professores, estudantes, técnicos administrativos uns contra os outros, concorrendo por quem é financiado e quem não é financiado. Inclusive, nesse sentido de coisas que já acontecem, por exemplo, estudantes no ápice do individualismo não poderem conversar com seus colegas, não poderem fazer um tratamento coletivo da produção do conhecimento, do ensino, nas pós-graduações, porque o seu colega concorre com você nas oportunidades de financiamento. Então você precisa que o seu colega esteja abaixo de você para que depois você consiga apresentar um currículo mais atrativo para o departamento ou laboratório em qual você quer ingressar. Há um conjunto de legislações sem os quais o Futurice não seria absolutamente nada e que foram sendo realizadas ao longo das últimas décadas no ensino superior brasileiro. Essas são as leis que estão na minuta sendo alteradas diretamente pela proposta do MEC, conforme ela é hoje. A gente já sabe que vai vir mais, mas estas são as alterações que eles fizeram hoje. Eu compilei as legislações, o que elas tratam e em qual governo essas legislações foram aprovadas. As principais, ou seja, aquelas que não estão só isentando ainda mais as benesses para o capital, no meu entendimento, seriam essas. Quer dizer, a Lei das Organizações Sociais foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, ampliada no julgamento, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que estendeu o sentido total da aprovação da lei inicial do Fernando Henrique Cardoso, estipulando que as organizações sociais poderiam atuar em todos os âmbitos do serviço público, inclusive nas atividades fins, como no caso das universidades, ensino, pesquisa e extensão. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que o Arthur já falou, a Lei de Inovação Tecnológica, que já permite, por exemplo, que os capitais se apropriem de conhecimentos, dos trabalhos de estudantes das universidades. Hoje, por exemplo, vocês devem saber, a lei permite que parte do conhecimento que é produzido seja, inclusive, colocado sob sigilo em favor da produção de patentes ou de serviços, produtos para as indústrias e outros capitais que participam das universidades com parcerias público-privadas, convênios e assim por diante. Isso tem uma ampla plataforma que a Lei de Inovação Tecnológica no governo Lula permitiu para a privatização da produção da pesquisa e de parte do ensino nessas instituições. O direcionamento de depósitos à vista, porque significa a captura de mais uma parcela dos depósitos à vista, que são obrigações bancárias das instituições bancárias hoje, sendo liberadas, atendendo a demandas históricas dos bancos e instituições financeiras para financiarizar parte desses fundos. Estímulo a Lei 13.243, também no governo Dilma, que é o marco da ciência e tecnologia, que ampliou ainda mais, por exemplo, a Lei de Inovação Tecnológica já permitia, isso é ampliado depois do marco da ciência e tecnologia, permitindo que professores possam se ausentar temporariamente da carreira e trabalhar na criação de empresas, produtos e serviços no capital e, sendo ou não bem-sucedidos nesse empreendimento, retornarem à carreira como se nunca tivessem saído de lá, inclusive com proventos, etapas das carreiras concluídas, etc., no magistério superior. A lei que dispõe sobre a estruturação dos planos de carreira no Magistério Superior Federal e a da EBSER. Vocês veem que é um amplo espectro de governos que foram preparando o terreno para que, em uma crise como essa, um governo com as características, por exemplo, de Jair Bolsonaro, de um autoritarismo na consecução dos seus objetivos,
pudessem fazer exatamente o que está fazendo hoje, ajustar o sentido histórico das universidades àquilo que o capital demanda. E esses governos não se limitam àqueles tradicionalmente reconhecidos como de direita e neoliberais, como o governo Fernando Henrique Cardoso inegavelmente foi, ou como o governo Collor, mas, e principalmente, governos tidos como governos social-democratas, ou governos progressistas, ou governos de esquerda, como o governo do Partido dos Trabalhadores. Um pouquinho. Até agora veio uma... E acho que esse é um aspecto importante, que o que eu insistiria é que se trata de uma política de Estado, em que os governos podem, em maior ou menor medida, dependendo da conjuntura, imprimir uma feição um pouquinho diferente, mas a lógica permanece a mesma. O Estado segue destruindo o caráter crítico das universidades e dos institutos federais. E aqui eu queria mostrar alguns dados do financiamento público do ensino superior, para que a gente possa ter os argumentos sobre qual é o contexto que a gente se encontra sobre o financiamento. Desde 2009, esses são os dados de 2009 a 2019. 2019 é a execução do orçamento até julho, tudo bem? Até julho de 2019, por isso que o orçamento aparece um pouco mais baixo, mas ele também não vai ser até dezembro muito maior do que isso. Como hoje o anúncio de 1 bilhão sendo efetivamente cortado e não só contingenciado no vocabulário, no glossário, né, que foi estabelecido pelo ministro, uma diferença gritante entre corte e contingenciamento. Mas, enfim, embora a PEC, a emenda constitucional 95, tenha tido um efeito importante de congelamento do orçamento destinado às instituições federais de ensino superior, o que eu quero mostrar para vocês é que o orçamento já vinha sendo cortado há muito tempo. Esse é um gráfico que mostra o orçamento de 2013 a 2019, o antes era só uma ampliação de 2009 a 2019, esse é o orçamento de 2013 até 2019. E há duas projeções de onde o orçamento deveria estar se a gente aplicasse uma regra de regressão simples, linear, sobre o orçamento, ignorando que a despesa ela cresce em progressão geométrica, ela não cresce em progressão linear. Quando você amplia, cria uma universidade federal nova, como foi feito, por exemplo, no governo Lula, no governo Dilma, você não tem uma ampliação linear do financiamento. Ele precisa ser muito maior, porque você vai ter que contratar professores na medida em que esses cursos avançam, vai ter que contratar técnicos administrativos, vai ter que implantar infraestrutura, ampliar cursos e assim por diante, assim como políticas de permanência estudantil e etc. Mas se a gente fizesse a pior regressão, que é uma regressão linear sobre o orçamento ele deveria estar no melhor momento em que ele esteve, que foi de 2007 a 2011, nessa linha cinza, que é a mais superior. Tudo bem? Se a gente pegasse o conjunto de 2004 até 2014, 10 anos, em que o orçamento ele foi relativamente crescendo para as instituições federais, ele seria essa linha vermelha. Quer dizer, onde o orçamento deveria estar hoje, no pior dos cenários, que são regressões simples, lineares. Tudo bem? E a linha azul demonstra onde o orçamento está. Quer dizer, os cortes sucessivos, eles nunca pararam de acontecer depois de 2011. Mas os cortes sucessivos no orçamento das universidades, e isso aqui é só despesa executada. Não é o que estava previsto, não é o que foi contingenciado, não tem resto a pagar, é despesa executada com a manutenção do ensino superior federal. Pega todas as universidades federais, todos os institutos federais, tudo bem? Quer dizer, essa é a situação do orçamento. Quer dizer, se a situação em que as universidades estão hoje é catastrófica, ela é o resultado de uma política que não começou com a emenda constitucional 95, ela não acontece, pode passar, mas ela não acontece, pode passar 3 vezes? Mas, isso. Ela não acontece só a partir de 2016 com a emenda constitucional, ela não é uma política de um só governo, ela é uma política de esgotamento mesmo do orçamento das universidades e adequação delas no momento em que, eu quero mostrar mais tarde, os capitais de ensino superior já se encontravam maduros o suficiente para realizar a privatização desse nível de ensino.
para mostrar a falácia de que não há orçamento por causa da crise, esse gráfico demonstra a despesa que o Estado tem desde 2003, de 2003 a 2017, repassando recursos do fundo público para o fundo de acumulação de capitais. Isso aqui vai destinado para as instituições privadas. O que foi executado com o FIES, um dos principais programas de transferência do fundo público para a iniciativa privada, e eu não vou discutir, não é o tema, sobre o caráter que ele possa ter tido de ampliação do acesso de uma camada da população às instituições de ensino superior. Até porque, na minha opinião, esses estudantes tinham um direito histórico a acessarem o ensino superior público em instituições qualificadas que pudessem dar um sentido para essa formação, um convívio universitário como o que nós temos, ainda que precariamente, né? E que eles não têm nas instituições privadas. E a linha azul são outras formas de renúncias fiscais, que são despesas fiscais, que são contabilizadas pela Receita. Elas são muito superiores a esse volume. Isso aqui é só o que é contabilizado pela Receita Federal, tudo bem? Vocês veem que, apesar da crise catastrófica mundial do capitalismo de 2007, 2008, a renúncia fiscal e os repasses do fundo público para o fundo de acumulação do capital seguiram crescendo. A mesma coisa com a crise de 2011, a crise de 2014 e assim por diante. Pode passar. Inclusive, se nós somarmos os dados do gráfico anterior, as renúncias estimadas pela Receita Federal e o orçamento destinado ao FIES, a gente chega nesse gráfico que compara esse total de repasses para o capital com o orçamento destinado às instituições federais de ensino superior. Em 2016, no auge da crise fiscal anunciada pelos governos, o orçamento destinado ao Fundo de Acumulação do Capital superou o orçamento para as instituições federais. Quer dizer, é uma falácia que é parcialmente uma falácia que não há dinheiro para financiar as universidades e os institutos federais hoje no Brasil. O que acontece é que esse dinheiro tem financiado, veja, mais do que o volume que é destinado às instituições federais, ele é destinado à acumulação de capitais hoje. Aquele cidadão, o ministro da Educação, tão preocupado com os cidadãos pagadores de impostos, poderia falar a eles que os impostos deles são destinados à acumulação dessas instituições precárias de terceira categoria, que são as unisquinas que hoje compõem o Grupo Croton, Estácio de Sá e assim por diante, né? Não tem depois de 2017, porque convenientemente o governo Temer encerrou a coleta e a exposição dos dados. Esses repasses do fundo de acumulação, do financiamento público para o fundo de acumulação dos capitais não acontecem em qualquer contexto. O que o Arthur mostrou já, alguns dados sobre a privatização, aqui estão sintetizados. Quer dizer, 75% das instituições hoje, das matrículas no ensino superior estão em instituições privadas. Só 25% dessas matrículas estão em todas as instituições públicas, não só as federais, as estaduais, as municipais, as fundações municipais, as instituições especiais e assim por diante. Grande parcela, uma parcela crescente, né? Hoje já 25% de todas as privadas já são na modalidade EAD, e o Arthur mostrou a tendência que a EAD siga crescendo, né? E aqui é uma comparação entre aquele dado que eu passei para vocês, da estimativa das renúncias somado com o FIES e o crescimento das matrículas. O efeito da crise de 2007, depois de 2011, 2014, sobre o orçamento destinado aos capitais, fundo público sendo destinado a esses capitais, não parou de crescer. São essas barras. Mas, a partir de 2014, quando aperta o FIES e o programa precisa ser redefinido, o que essas instituições passam a fazer é não crescer no mesmo ritmo em que elas vinham crescendo o número de matrículas, mas conservando o montante de matrículas que elas tinham.
O que acontece quando você conserva o número de matrículas, mas aumenta o recurso público destinado às instituições privadas? Isso significa que esse gráfico quer mostrar para nós, a síntese dele, é que além de o recurso público não está sendo destinado às instituições públicas, está sendo destinado à acumulação de capitais, eles estão sendo embolsados por eles e não sendo convertidos em ampliação de matrículas. Isso é para compensar a perda que os capitais financeiros tiveram nas investidas contra a economia brasileira, a partir de 2014. Então, esse dinheiro, que é do orçamento público, além de ser destinado a eles, é destinado ao bolso deles hoje, e não à ampliação do acesso. Essas matrículas têm permanecido constantes, a gente tem que atualizar os dados, porque os dados estão defasados. O próximo gráfico é o BR20. Só mais um tempinho. E eu já... para mostrar o efeito, em síntese, né? Só para mostrar o efeito das crises no crescimento do setor privado, tudo bem? Aí a gente tem a série histórica completa, desde 1960, e a gente vê que as crises de 2007, da proporção que essa crise teve, que até hoje os capitais não encontraram uma forma de se recuperar da crise de 2007. Essa crise de 2007 teve repercussões importantes e causou a crise de 2011 e a crise de 2014 e vai causar a próxima crise, seja no próximo ano ou no outro, mas não passa disso. Ainda nem se recuperou disso, mas os capitais cresceram, e cresceram então como? Cresceram com a destinação do orçamento público, que é o patrimônio do povo trabalhador brasileiro. Vou passar, não vou falar do gráfico da página 21. Aqui é só para complementar o que o Arthur mostrou. Vocês lembram quando o Arthur disse, olha, a expansão das matrículas na EAD pública, ela não é casual, ela acontece para que a EAD nas privadas se expanda. A política do governo de 2007, governo Lula, isso, hein? Governo de muita gente do Lula ali, também. Sem polêmica, você vai tentando polêmica. Esse governo, de 2007 a 2008, expandiu gritantemente a EAD. Quando ela expandiu, linha vermelha agora, quando ele expandiu numa proporção ainda maior nas privadas, as matrículas públicas recuaram. O que isso indica para a gente? Que o papel do Estado aqui foi dar um impulso na legitimação e na preparação dos sistemas e da infraestrutura tecnológica necessária para a ampliação da EAD, dando a legitimidade das instituições públicas para uma modalidade que não deveria existir. E a partir do momento em que isso acontece, ele recua das públicas e mantém a expansão das privadas. Vejam, isso é para demonstrar agora, no campo do argumento que eu estou tentando defender, como se trata de uma política de Estado que mobiliza desde legislações que o governo emitiu durante todo esse período, regulamentando as formas como a modalidade poderia acontecer, financiando ela, liberalizando capitais, permitindo fundos de investimentos nesse setor, uma miríade de legislações, mas também com orçamento público e movimentando as próprias instituições nesse sentido. Enfim, em síntese, as universidades agora elas são chamadas, né, a fazer parte de um processo de privatização do patrimônio da sociedade brasileira, seja o patrimônio das próprias universidades ou o patrimônio da União em outros setores. É uma concorrência de todos contra todos, faz parte de um movimento de formação de um mercado de ensino mundial. Quer dizer, o fato de que essas experiências o tempo inteiro, inclusive, sejam correlacionadas com o modelo australiano, modelo coreano, modelo americano, modelo inglês, modelo francês, são todas experiências privatizantes do ensino superior, porque há um movimento hoje no mundo de composição de um mercado em que as universidades competem, os países competem uns com os outros pela atração tanto de estudantes para serem pagadores de matrículas, como pela conservação dos conhecimentos que são produzidos nos laboratórios dos departamentos.
Se trata de uma política de Estado, não é uma política de um ou outro governo, não é um ataque que leva à assinatura e à identidade do Bolsonaro, é o método dele de aplicar um programa que já vinha em curso, e é isso que as políticas anteriores, né, que a própria minuta cita, deixam claro. E é o fim de um período de paz em que os oligopólios, enquanto esse conjunto de instituições que a gente viu, elas puderam se apropriar do fundo público numa proporção que a gente olhou no gráfico, né, alarmante, esses capitais puderam até aceitar que instituições públicas existissem. Mas esse período está chegando ao fim, porque existe uma crise do capitalismo em curso. Existe uma crise, o Estado efetivamente responde à crise do capital. E nesse momento, acabou a paz entre os capitais e as instituições públicas. Os capitais têm clareza do que eles querem para as universidades. Não é à toa que a Semesp tem trocentos textos no site dela hoje. A Semesp é o sindicato patronal das instituições privadas do Estado de São Paulo, um dos principais sindicatos defensores dos interesses do capital de ensino superior hoje. É porque eles têm clareza de que tem que exterminar as universidades públicas com o sentido que elas têm hoje. Para caracterizar um pouco o mercado, só para mostrar para vocês, esses capitais de ensino superior são mais 5 minutos. Esses capitais de ensino superior são altamente concentrados. Essas são as maiores instituições hoje que concentram o maior número de matrículas. Juntas, só essas instituições têm 42% do total de matrículas. Vocês veem o grau de concentração delas faz com que elas sejam verdadeiros oligopólios, tanto de matrículas quanto de reunião de capitais. Para se ter ideia da proporção, só as 5 maiores dessas instituições, Croton, Estácio de Sá, Unicc, Laureate e Ser Educacional, concentram mais matrículas do que todas as instituições públicas que existem hoje no país. 5 instituições. A Croton, para vocês terem ideia, imaginem a dimensão da UFSC. A Croton tem 120 universidades como a UFSC, sob o nome dela, sob a tutela dela, sobre a qual ela pode determinar quais são os programas de ensino, as modalidades, os métodos, os regimes de contratação dos professores e outros trabalhadores. Mas não é só a concentração de matrículas que tem que ser levada em consideração nesses oligopólios. Eles também concentram hoje uma gigantesca porção de capitais financeiros atuantes no setor. Não tem como mostrar para vocês aqui hoje, porque o computador é outro e precisa de um programa específico para isso, mas esse é um mapa, por exemplo, dos fundos maiores que atuam no ensino superior hoje. E esses são os mesmos fundos de investimentos, por exemplo, Morgan Stanley, Advent International, Morgan Stanley, Advent e outros fundos, bancos de investimentos, securitizadoras e outros investidores profissionais que atuam hoje no ensino superior privado. Eles atuam efetivamente como capitais. Só para ter ideia da proporção, a Croton, que é a maior concentradora de matrículas hoje, ela em 2017 tinha 17.235 investidores profissionais atuando nelas. E desses, 1.640 eram investidores profissionais, bancos de investimentos, securitizadoras, fundos de investimentos, private equities e outros tipos de investidores, que são os mesmos agora chamados a gerir o financiamento das universidades públicas. Esse é o cenário da financiarização do ensino superior privado. O Futurice é o cenário da financiarização do ensino superior público federal. Mas além dos capitais concentrados, eles também detêm uma miríade de organizações que hoje representam insistentemente, produzem posições políticas, defendem elas, articulam elas nos diferentes âmbitos do legislativo, do executivo e do judiciário, e que atuam insistentemente na defesa dos interesses das instituições privadas. Isso é para mostrar para vocês que enquanto do nosso lado, às vezes, a gente precisa contornar entidades para conseguir fazer um debate como esse,
Esses capitais têm nas mãos uma rede extensa de organizações e entidades altamente profissionalizadas para defender os seus interesses e atuar contra as universidades públicas hoje. Passar. Passar também. Na lista das 20 maiores, pode passar. O cenário em que é possível hoje que se tenha uma universidade destroçada como o Futuri se propõe, não acontece em qualquer conjuntura. Para isso, o país tem que abrir mão do papel histórico que as universidades teriam em impulsionar tanto a crítica como o desenvolvimento de uma parcela dos setores da própria sociedade. Vejam, esse gráfico, essa tabela, ela mostra hoje as principais parcerias na produção do conhecimento com as universidades públicas no Brasil. 15 delas são instituições do campo da farmácia, da bioquímica ou de outros setores ligados à produção de insumos químicos e medicamentos. A síntese desse gráfico, dessa tabela, é a de que hoje ela corresponde exatamente àquilo que vem sendo demandado do conjunto da sociedade brasileira, que é a adequação ao papel subordinado no mercado na divisão internacional da ciência e da tecnologia, que é a de catalogar a sua fauna, catalogar a sua flora e exportar essa fauna e essa flora para que eles sejam sintetizados nos laboratórios dos centros do capitalismo e retornem para cá para que nós sejamos compradores de insumos químicos para a agricultura, de farmacêuticos para a saúde e assim por diante. Esse é o retrato do que significa a dependência hoje em termos das parcerias que os capitais têm a oferecer e que o Futuri se abre como a grande saída para as universidades. Aderir ao Futuri hoje significaria intensificar esse cenário, no qual a gente abre completamente mão de setores estratégicos da Amazônia, dos conhecimentos do Cerrado, do Pantanal, das comunidades tradicionais, que é muito do que eles atuam, comunidades indígenas, por exemplo, recolhendo os conhecimentos históricos que foram acumulados para transformar em fármacos que depois vão ser vendidos para o SUS, por exemplo, se apropriando de recursos do fundo público para a realização dessas mercadorias. Então, o que acontece hoje de fundo conjuntural para o Reúne-se é a adequação do Brasil ao lugar dele como país dependente, periférico, que não vai produzir mais ciência e tecnologia, que não tem um papel de formulação crítica no interior das suas instituições de ensino, mas de adequação a uma plataforma de valorização dos capitais estrangeiros. Para que esses capitais, portanto, muito do que o Arthur mostrou na própria minuta, é abrir as universidades para que as instituições estrangeiras e outros capitais, sejam brasileiros ou externos, venham se apropriar dos conhecimentos daquilo que a gente produz a muito custo. A Universidade Brasileira tem muitos problemas, mas ela tem grandes exemplos de produção de ciência e tecnologia e de crítica social importantes hoje. Passar direto para a síntese 2. Então, acho que um elemento central para a nossa discussão é de que a gente tem que compreender o lugar do Futuri e do conjunto das reformas que vêm sendo executadas no ensino superior, reformas não, da destruição do ensino superior público, no contexto de uma permanente adequação do Brasil ao lugar de dependência que ele cumpre. Há uma lei na teoria do valor que diz o seguinte: os países da periferia, os países subdesenvolvidos, têm como lei a hipertrofia da esfera de valorização dos capitais na esfera comercial, seja no comércio de dinheiro, seja no comércio de mercadorias, e uma atrofia do sistema produtivo, quer dizer, da capacidade de produzir através de uma indústria forte, etc. Isso significa para nós, nos países dependentes, a transferência permanente de lucros, royalties e outras formas de pagamentos para os países de capitalismo central.
assim como significa, para pagar tudo isso, também endividamento e taxas de juros bastante elevadas. Nesse momento de crise, nas crises, essa lei se acentua. E esses capitais que crescem na esfera de valorização do capital comercial, eles precisam encontrar um lugar de valorização, mas não tem indústria. Portanto, o lugar que eles encontram para dar vazão às pressões de valorização que eles sofrem é justamente nos direitos sociais. Por isso, toda vez que há uma crise nos países dependentes, a lei do valor se executa aqui com perfeição. Se destrói os direitos, fazendo com que os capitais possam valorizar em cima deles, se apropriando de fundo público. Tudo bem? E acho que esse é um dos elementos centrais. É um ajustamento, mas não é um ajustamento porque essa é uma tendência cultural, não é um hábito dos países dependentes. É a realização da lei do valor. E isso é o ajustamento do Brasil à divisão internacional do trabalho e a divisão, portanto, do conhecimento científico, tecnológico e social que essas instituições participam da sua produção. Se intensificam as contradições da dependência, e muito do que o Arthur mostrou, né, que pode acontecer nas áreas voltadas à exportação de commodities, produtos primários, da agricultura ou minério, e por aí vai. As instituições estão totalmente voltadas para o ensino presencial, para insumos de pesquisa, para desenvolvimento de laboratórios. Para as outras áreas, como a formação de professores, formação da juventude, né, das futuras gerações, elas são relegadas à educação à distância em todos os seus sentidos, né? Seja a modalidade, ou seja a destruição, a precarização das instituições que a muito custo nós criamos e defendemos. E representa também o desmonte da infraestrutura científica nacional, transferindo elas para a exploração desses capitais. Exemplos disso, né? A gente já tem exemplos, acho importantíssimos, por exemplo, como para pesquisas hoje, se a fronteira agrícola, com todas as críticas que isso merece, porque isso está ligado diretamente ao extermínio das comunidades tradicionais, as indígenas entre elas, se hoje a fronteira agrícola pôde se expandir para o semiárido, é porque houve muito desenvolvimento científico e tecnológico que envolveu as universidades. As universidades, com toda a precariedade, conseguem dar respostas a problemas que eram sociais, mas que foram convertidos em oportunidades para os capitais, como é a expansão das fronteiras agrícolas para o semiárido, para regiões onde seria muito difícil fazer plantio. Todo esse conhecimento tem sido transferido na forma de patentes para as empresas privadas que hoje se apropriam deles. E as startups têm sido uma das principais formas de fazer isso. É uma startup para cada patente que se faz em cima de conhecimento que foi produzido em instituições públicas com dinheiro público e infraestrutura pública. E não é à toa que startups aparece agora como o grande mote, tanto na minuta, como já aparecia, por exemplo, na educação. A Croton, por exemplo, junto com o Itaú, criou um espalhador de startups de educação para atuarem em todos os níveis de ensino, da educação pública e educação privada. Enfim, acho que já passei bastante do tempo, seriam essas contribuições iniciais.